O alvorecer do desespero. Parte 3. Havia uma habilidade conhecida como detecção de perigo. Aventureiros, ladrões e aqueles com habilidades sensoriais sempre valorizam essa habilidade. Como o nome indica, permite ao usuário sentir o perigo. Havia duas variações principais dessa habilidade. Um tipo desconsiderava a lógica e a análise, tomando decisões antecipadas com base nas percepções de uma pessoa. A outra era o produto do raciocínio e dedução baseada em experiência. O proverbial sexto sentido e intuição pertenciam à primeira categoria, enquanto aqueles que captavam traços sensoriais minúsculos e observavam mudanças no ambiente caíam na segunda categoria. Alguém aprenderia naturalmente o segundo tipo quando estivesse no campo de batalha ou viajando sozinho, mesmo sem dedicar tempo para aprimorá-la. Era uma forma de experiência adquirida por estar em ambientes perigosos. Os Lizardmen eram superiores aos humanos nesse aspecto. Isso porque suas habilidades biológicas, seus sentidos, eram mais aguçados porque viviam em condições mais hostis. Um ser humano normalmente vivia em um lugar seguro que estava longe de monstros, mas os Lizardmen geralmente tinham monstros como vizinhos. No caso de Zaryuzu, ele era um viajante e, portanto, costumava fazer viagens longas e solitárias. Assim, ele poderia avaliar com precisão as mudanças no ar e no estado de espírito de algo. Seus olhos se abriram quando ele sentiu uma tensão se filtrando pelo ar. A visão familiar do ambiente, embora ele só tivesse vivido lá por alguns dias, o cumprimentou. Por mais próximo que um humano olhasse, eles não seriam capazes de enxergar dentro do interior sem luz, mas isso não era um problema para os Lizardmen. Não havia nada incomum sobre o lugar. Zaryuzu olhou ao redor e soltou um suspiro de alívio depois de se certificar que estava tudo normal. Ao mesmo tempo, ele se sentou. Como um excelente guerreiro, Zaryuzu podia passar do estado de sono para completamente acordado em um instante. Seus olhos não seriam sobrecarregados pelo sono, ele poderia acordar pronto para o combate. Isso também foi relacionado ao hábito de sono leve deste Lizardman. No entanto, Cruz não mostrou sinais de mexer-se de onde estava dormindo ao lado dele. Tudo o que ela fez foi gemer baixinho quando foi privada do calor de Zaryuzu. Em circunstâncias normais, Cruz deveria ter percebido a mudança no ar e acordado de seu sono. Mas aparentemente não foi o mesmo desta vez. Um sentimento de arrependimento encheu Zaryuzu. O fardo de Cruz era tão grande assim? Quando recordou a noite anterior, ele sentiu que talvez o fardo de Cruz fosse maior do que o seu. Parece que a fêmea Cruz estava sob mais pressão do que o macho Zaryuzu durante o processo de derrotar o Lich ancião. Ele gostaria que ela continuasse dormindo, mas ele prestou atenção nos sons e ouviu muitos Lizardmen agitados. Como ainda estavam em estado de alerta, seria mais perigoso deixá-la dormir do que acordá-la. Cruz, Cruz. Zaryuzu sacudiu Cruz várias vezes com um pouco de força. Um. Depois de contrair a cauda, ela abriu os olhos vermelhos. Tem algo acontecendo. Essas palavras tiraram uma Cruz do estado de meio adormecida para a plena vigília. A Frostpain jazia ao lado, depois de segurá-la, levantou-se, seguido por Cruz. Os dois foram para fora e imediatamente perceberam a origem do alvoroço. O céu acima da aldeia estava coberto por uma espessa camada de nuvens escuras. Quando olharam ao longe, perceberam que essas nuvens eram diferentes das nuvens comuns, porque o céu à distância era limpo e claro. Em outras palavras, isso significava que são eles de novo? Um sinal de outro ataque inimigo. Parece que sim. Cruz concordou com a avaliação. O debate eclodiu entre os Lizardmen das 5 tribos, enquanto olhavam para o céu nublado. No entanto, não havia medo em seus rostos. Isso porque eles alcançaram a vitória mesmo nessas terríveis circunstâncias, e isso os tornou mais fortes. Os dois correram para o portão principal da aldeia, acompanhados pelo som de salpicos de água e lama. Eles passaram por vários Lizardmen se preparando para a batalha e, em pouco tempo, chegaram ao destino. Haviam muitos Lizardmen guerreiros reunidos no portão principal, e todos estavam olhando para fora. Havia alguns rostos familiares entre eles, incluindo Zenberu, que havia lutado e sangrado com eles, e o chefe da Presas Pequenas estava também ao seu lado.
Zenberu acenou para os dois enquanto se aproximava, e então sacudiu o queixo para indicar que deviam olhar para fora do portão. Zaryuzu e Cruz ficaram ao lado de Zenberu e olharam na direção indicada. Diante deles, do outro lado da fronteira entre o pântano e a floresta, havia fileiras de esqueletos. Eles voltaram. Zaryuzu estalou a língua depois de responder Zenberu. Eles já esperavam algo do tipo, mas isso foi rápido demais. Eles pensaram que as pesadas perdas que infligiram à oposição levariam algum tempo para serem repostas. Mas como acabaram de perceber, estavam completamente enganados. O inimigo deles realmente mobilizou um grande exército em pouquíssimo tempo. É só que esses aí parecem mais fracos que os esqueletos que aquele Lich ancião lá conjurou. Porém havia um significado oculto por trás dessas palavras. Zenberu estava sugerindo que os esqueletos diante deles eram mais fortes que os numerosos esqueletos de antes. Zaryuzu manteve os olhos treinados no exército diante deles. Isso era para entender a força de seus oponentes e preparar as defesas adequadas. De fato, todos eram criaturas esqueléticas, mas dramaticamente diferentes dos que haviam combatido anteriormente. Pela aparência, a maior diferença estava em seus equipamentos. Os esqueletos anteriores estavam armados apenas com espadas enferrujadas, mas esses tinham conjuntos completos de equipamento. Além disso, eles pareciam mais apresentáveis do que os de antes. Era como se os equipamentos desses novos esqueletos fossem de alta classe. A maioria dos esqueletos estavam equipados com couraças, um escudo triangular invertido, escudo reater, em uma mão, e os mais variados tipos de armas na outra mão. Eles até tinham aljavas e arcos nas costas. Os esqueletos estavam totalmente equipados para ataque e defesa e para lutar a curta ou longa distância. Então, havia esqueletos que eram similarmente equipados com couraças, mas ostentando capas e capacetes vermelhos esfarrapados, empunhando espadas bastardas e escudos redondos. O último grupo incluía os esqueletos menos numerosos, mas bem mais equipados. Eles usavam conjuntos de armadura douradas e seguravam piques brilhantes. Nenhuma única mancha de sujeira marcava suas brilhantes capas vermelhas. Quando Zaryuzu os inspecionou, ele percebeu algo. Ele esfregou os olhos várias vezes, imaginando se estavam enganados. No entanto, a realidade diante dele permaneceu como era. Não pode ser. Isso é ridículo. Cruz percebeu que Zaryuzu estava murmurando com uma voz dolorida enquanto ela engasgava em choque. Só então, Zenberu falou. Pois é, parece que já notaram, né? A voz de Zenberu soou similarmente dolorida. Zaryuzu parou por aí. Ele não queria continuar, porque teria medo se continuasse, mas tinha que dizer. Aquelas armas parecem ser mágicas. Cruz assentiu com firmeza ao lado dele. Todas as armas empunhadas pelo exército esquelético eram de natureza mágica. Alguns tinham espadas flamejantes, enquanto outros tinham martelos crepitando com eletricidade. Alguns tinham lanças cujas pontas estavam embainhadas em luz verde, enquanto outras tinham foices que pingavam um fluido roxo viscoso. E não para por aí. Saca só aquelas armaduras e escudos. Parece que são encantadas. Zaryuzu deu uma olhada mais de perto quando ouviu Zenberu falar. E então, ele lamentou em desânimo. Isso foi porque Zaryuzu percebeu que aquelas armaduras brilhantes não refletiam a luz do sol, mas pareciam brilhar de dentro para fora. Que tipo de governante poderia equipar um exército desse tamanho com itens mágicos? Se fosse apenas uma questão de simples encantamentos para melhorar o fio seria entendível. Zaryuzu ouvira que certas grandes nações podiam acumular quantidades assim depois de longo planejamento. No entanto, imbuir muitas armas mágicas com propriedades elementais, e com variedade, existia um nível inimaginável de preparação. Zaryuzu lembrou-se dos anões que Zenberu havia falado há vários dias. Os anões eram uma espécie montanhês, que possuíam habilidades excepcionais em relação aos metais. Durante uma festa de bebedeira, os anões tinham compartilhado uma lenda heroica, a do imperador que fundou o Império dos Anões, um herói que usava uma armadura de adamantite, um homem que derrotou dragões sozinho, e o artesão mágico dos 13 heróis.
Mesmo naquelas lendas não tinham falado de um exército, mais de 5.000, desse tamanho, equipado com equipamentos mágicos tão primorosos. Então, o que Zaryuzu estava observando agora era o quê? Isso é um exército das lendas? Se eles não vieram de um mito humano, então deve ter vindo de algum tipo de lenda divina. Zaryuzu estremeceu. Ele percebeu que havia desafiado um inimigo que não só estava além de suas expectativas, mas que nunca deveria ter sido provocado. E mesmo assim, ele reuniu todos aqui com a intenção de morrer. Como alguém que poderia ter criado um plano tão ridículo teria medo agora? Ele já sabia que esse inimigo estava além dos limites de sua imaginação. A solução era como eles lidariam com isso. Impossível. Isso deve ser uma ilusão ou algo assim. Quando todos ouviram as palavras ditas pelo chefe da tribo Presas Pequenas, o mesmo olhar surgiu em todos, que parecia dizer: "Do que você tá falando?" A oposição não estava se movendo, mas parecia bem real. Emanavam uma presença assustadora e não podiam ser meras ilusões. Ainda assim, suas dúvidas foram sinceras. Ele não disse porque estava tendo um momento de loucura. Que base você tem para isso? Em resposta a Zaryuzu, o chefe do Presas Pequenas respondeu com confiança. Enviamos rondas de patrulhas para o reconhecimento, ninguém relatou ter visto mortos-vivos assim. É impossível tantos soldados passarem despercebidos. Todos os batedores que enviamos retornaram com segurança. Entendo seu ponto. Mas eu duvido muito que sejam ilusões. Mas, talvez não sejam mesmo. Já que não são, podem ter saído da Terra ou algo assim. Um túnel explicaria tudo. Não tô nem aí se vieram pelo chão, ou bateram asas até aqui, quero saber o que faremos com eles? Não parece que querem lutar, ou negociar. Parece mesmo, mas não acho que armariam tudo isso a troco de nada. Zaryuzu olhou para o exército esquelético. Ele estava procurando por seu comandante, e então, uma rajada de vento congelante soprou sobre eles. Não foi apenas uma rajada, o vento frio soprava repetidamente. Este vento sobrenaturalmente gélido não era um fenômeno natural. Não havia dúvida de que era o resultado de magia. Vento? Não pode ser. É outro tipo de magia, como isso é possível? Cruz tremia enquanto se abraçava. Ela não parecia estar fazendo isso por causa do frio, então Zaryuzu perguntou. Cruz, o que há com esse vento frio? Você pode não acreditar em mim, mas por favor me ouça. Eu pensava que as mudanças do tempo de antes foram resultado da magia de quarto nível controle de nuvens, mas eu estava errada. Controle de nuvens pode controlar nuvens, mas não pode gerar ventos frios. Portanto, isso não apenas controla as nuvens, mas altera o clima. Em outras palavras, acho que o inimigo usou algo do sexto nível, controle de clima. Cruz baixou a voz para que ninguém pudesse ouvir e continuou. Mas essa magia está além da minha capacidade de uso, então não tenho muita certeza se esse é verdade. Zaryuzu sabia como as magias do sexto nível eram incríveis. Eram magias que estavam além daquelas usadas por Iguva, o oponente mais forte com quem Zaryuzu havia lutado. Esse nível de magia era considerado a forma mais poderosa de magia do mundo. Então esse é o poder do Supremo? Bem, isso explicaria muita coisa. Se ele pudesse usar magia do sexto nível, então o título de Supremo seria bem merecido. Ei, prestem atenção lá, tem alguma coisa estranha. Os murmúrios de Zenberu chamaram sua atenção. Ventos frios não eram vistos por estas bandas, em outras palavras, uma mudança sobrenatural no ambiente que estava além da capacidade de compreensão. O moral dos Lizardmen despencou para o fundo do poço. Anteriormente, apenas as nuvens haviam aparecido. Os sacerdotes ainda podiam controlar as nuvens se reunissem, construíssem uma enorme fogueira e conduzissem um ritual. No entanto, quando os Lizardmen sentiram o frio acalento desse vento de outono, perceberam como o inimigo era poderoso para manipular fenômenos naturais normalmente incontroláveis. Mesmo sem as palavras de Cruz, o vento que soprava constantemente mostrava claramente quão poderoso era o seu próximo adversário. Malditos, começaram a se movimentar. Zaryuzu cerrou os dentes e suprimiu a vontade de bater a cauda com pura força de vontade. O que eles vão fazer agora? Pensou.
Os Lizardmen guerreiros entraram em pânico quando o exército esquelético avançou marchando ao mesmo passo, pareciam em sincronia com um metrônomo. Alguns deles até rosnaram em advertência. No entanto, Zaryuzu ficou perplexo ao observar o movimento do exército esquelético. Não parece um movimento de batalha. Assim que Zaryuzu e Zenberu estavam prestes a pedir aos Lizardmen em pânico para se acalmarem. Se acalmem! Um grito que capaz de tremer o ar foi ouvido. Todos olharam na direção da voz. Seus olhos se fixaram em Shazuryu. Repetindo, se acalmem. A única coisa que pôde ser ouvida no silêncio foi sua voz confiante e digna, ecoando em seus ouvidos. Não tenham medo, guerreiros. Não desapontem os antepassados que nos observam. Shazuryu passou pelos tranquilos e agora calmos Lizardmen e chegou ao lado de Zaryuzu. Irmão, o que o inimigo fez agora? Anija. Eles começaram a se mover, mas não parece uma formação de batalha. Os 500 esqueletos se moveram e formaram 10 fileiras. Mas o que estão fazendo? Como se esperasse por essa pergunta, o exército esquelético se moveu novamente. Com coordenação perfeita, eles se separaram em dois do centro, deixando uma lacuna entre eles. Caberiam aproximadamente 20 esqueletos nesta lacuna. Dentro desse espaço havia uma figura. Não era muito grande. Mesmo a uma distância de 250 metros, era claramente menor que Zaryuzu. Usava um manto negro e irradiava uma terrível aura de maldade. Parecia semelhante ao Lich ancião que tinham lutado ontem, então era provavelmente um lançador de magia. No entanto, a principal diferença entre os dois era o poder. Um calafrio percorreu a espinha de Zaryuzu ao vê-lo. Seus instintos lhe disseram que a diferença entre o ser diante dele e o Lich ancião de ontem era como a diferença entre um guerreiro e uma criança. Mesmo a esta distância, ele podia sentir a presença malévola que emanando daquilo. Além disso, seu equipamento por si só estava em um nível totalmente diferente. Era como um avatar da morte, um governante da morte. O governante da morte? As palavras que saíram espontaneamente da boca de Zaryuzu descreveram perfeitamente o monstro diante dele. Na verdade, esse ser era um rei que governava a morte. O que esse governante da morte tinha em mente? Os Lizardmen entraram em pânico assim que olharam para o carrasco da extinção. Só então, uma magia de aproximadamente 10 metros de largura expandiu-se em torno daquele lançador de magia, como um hemisfério de energia. No hemisfério havia sigilos translúcidos que se assemelhavam a letras e símbolos, brilhando com uma luz branco-azulada. Esses sigilos mudaram com uma velocidade desconcertante, cada um era diferente do outro. A luz azul clara mudava de forma contínua, iluminando o ambiente em um brilho fantasmagórico. Se este não fosse o trabalho de um inimigo, talvez eles pudessem ter ficado encantados, mas agora eles não estavam com disposição para tais coisas. Zaryuzu, incapaz de entender o que estava acontecendo, sentiu-se confuso. A maioria dos lançadores de magia não projetaria matrizes de magia como esses no ar ao conjurar suas magias. As ações do inimigo foram muito além do conhecimento de Zaryuzu. Portanto, Zaryuzu perguntou à fêmea que sabia mais sobre magia. O que é aquilo? Eu não sei. Não tenho ideia do que seja. A resposta de Cruz soou um pouco assustada. Parece que seu conhecimento de magia a deixava ainda mais assustada com esse fenômeno desconhecido. Assim que Zaryuzu estava prestes a consolá-la com um afago. Talvez por estar finalizada, o círculo mágico se fragmentou e se transformou em incontáveis partículas de luz, que voaram para o céu. E então, eles se espalharam do ar, como uma explosão. E o lago congelou. Ninguém tinha ideia do que estava acontecendo. Havia o chefe respeitável Shazuryu, a incrivelmente talentosa sacerdotisa Cruz e o viajante veterano Zaryuzu. Mesmo esses indivíduos, que eram extraordinariamente talentosos em seus respectivos campos, não conseguiam compreender imediatamente o que estava acontecendo no momento. Eles não sabiam o porquê de seus pés estarem presos no gelo. Logo depois que seus cérebros conseguiram analisar os eventos, gritos de desespero soaram. De fato, cada Lizardman estava gritando. Até mesmo Zaryuzu. Cruz, Shazuryu e até mesmo Zenberu, o mais ousado de todos, não foi exceção.
O terror que brotou das profundezas de suas almas os levou a gritar de medo. A cena diante de seus olhos era horrível demais para suportar. O lago que congelou apenas uma vez em eras longínquas, que nunca congelaria sob quaisquer circunstâncias normais, era agora uma sólida camada de gelo. Os Lizardmen levantaram apressadamente os pés. Felizmente, o gelo não estava muito grosso e quebrou imediatamente, mas as partes quebradas imediatamente congelaram de volta. O frio que congelava até os ossos provou que isso não era uma miragem. Em pânico, Zaryuzu apressadamente escalou uma parede de terra e olhou ao redor, e então ficou boquiaberto com a visão ridícula à sua volta. Tudo, até onde seus olhos podiam ver, estava congelado. Era impossível imaginar que um lago tão grande pudesse congelar, mas o gelo cintilante diante de seus olhos era realidade. Zaryuzu temia pelos criatórios de peixes, mas agora não era hora de se preocupar com essas coisas. Não pode ser. Cruz, que havia escalado com Zaryuzu para olhar em volta, estava tão estupefata quanto ele. Essa fala desanimada veio de sua boca aberta. Muito parecido com Zaryuzu, ela não podia acreditar no que estava vendo. Monstro! Ele amaldiçoou em voz alta. Ao mesmo tempo, ele esperava que a maldição melhorasse um pouco o terror em seu coração. Saiam daí, rápido! Gritou Shazuryu. Vários Lizardmen já haviam colapsado. Os Lizardmen guerreiros que ainda podiam se mover trabalharam juntos para soltar seus amigos caídos do pântano congelado. Os Lizardmen que haviam colapsado estavam medrosamente pálidos e tremiam incontrolavelmente. Talvez o frio tenha roubado sua vitalidade. Anija, vou dar uma olhada. Com o Frostpain na mão, Zaryuzu não seria afetado pelos efeitos de um frio desse nível. Não, não vá. Por que não? Sinto que eles devem fazer algo. Eu te proíbo de deixar este lugar. Preste atenção no que eles fazem. Você viajou pelo mundo e acumulou todo tipo de conhecimento. Você é o único que pode lidar com essa tarefa. Os olhos de Shazuryu deixaram Zaryuzu e ele falou com os guerreiros ao seu redor. Vou lançar uma magia para te protegerem do frio. Protection Energy. Ice. Diga a todos na aldeia para não tocar no gelo. Vou te ajudar. Obrigado. Cruz, cuide de alguns por mim. Cure os que estiverem em estado crítico. Cruz e Shazuryu começaram a lançar magias nos Lizardmen já salvos. Zaryuzu permaneceu em cima do muro de terra, seu olhar atento concentrou-se na formação inimiga e em cada movimento que faziam. Ele precisava executar a missão que seu irmão mais velho lhe havia confiado. Zenberu, que havia escalado ao lado dele, observou vagarosamente as forças inimigas. Não precisa ficar com essa cara séria. É o jeito do seu irmão, né não? Ele confia em você, sabe como é. Mesmo se deixar passar algo, ele não vai brigar. O tom relaxado de Zenberu ajudou a refrescar a cabeça de Zaryuzu. Muito parecido com o que haviam feito na batalha com o Lich Ancião, eles podiam dividir o fardo entre si e trabalhar juntos enquanto ele supervisionava tudo. Zaryuzu olhou em volta e notou que os guerreiros estavam subindo no muro de terra para observar o inimigo. De fato, ele não estava lutando sozinho, mas com todos. Parece que aquela força avassaladora, aquela magia, o havia deixado perturbado. Zaryuzu exalou, como se quisesse expulsar o ar impuro acumulado dentro de si. Desculpa. Nada para se desculpar. Certo. Que bom que está aqui, Zenberu. Ah, mas não vá esperando grandes coisas se for trabalho intelectual. Seus olhos se encontraram e eles riram. Então voltaram sua atenção para o inimigo. Mas caramba, aqueles monstros são da pesada. Sim, estão em um nível completamente diferente. O Rei da Morte, arrogante e majestoso, contemplava Zaryuzu e a aldeia Lizardman como o governante deste mundo e de além-mundos. O que parecia ser um objeto minúsculo à distância parecia ter se expandido para dezenas de vezes seu tamanho real. Aquele lá deve ser o Supremo que tanto falam. Provavelmente. Espero que ele seja o único capaz de congelar um lago com magia assim. Eu também. A gente não deve passar de formiguinhas para um cara desses. Droga, mas que droga! Todo mundo aqui não passa de merda para ele. Olha lá, eles começaram a fazer algo. O lançador de magia que havia congelado o lago levantou a mão que não segurava um cajado e acenou para a aldeia.
Ele deve estar dando uma ordem. Os instintos de Zaryuzu foram ativados e, no momento seguinte, seus instintos foram validados de uma forma horrível. Oh! Vozes assim vieram de todos os lugares da aldeia. O que é aquilo? Mas que porra é aquilo? Zaryuzu pensara que não podia mais se surpreender, mas depois de ver o que estava diante dele, não pôde deixar de gritar em resposta. Diante de seus olhos havia uma enorme estátua de pedra, com um par de braços e pernas. Seu tórax robusto e semelhante a uma muralha pulsava com luz vermelha, como um batimento cardíaco. Seus membros eram largos e grossos, e parecia quase fofo, bem, teria sido, se não tivesse mais de 30 metros de altura. Esta enorme estátua de pedra apareceu de repente da floresta. Chamar de ilusão seria uma mentira para aceitar a dura realidade. A estátua moveu-se lentamente e retirou um cubo gigantesco de rocha do nada. E então, o arremessou. Zaryuzu, reflexivamente, protegeu os olhos. A morte instantânea aguardava qualquer um que fosse atingido por aquela imensa rocha. A terra estremeceu e um estrondo tremendo assaltou Zaryuzu naquele mundo de escuridão. A parede de terra tremeu violentamente. Depois disso, ouviu-se o som da chuva pesada, da areia e detritos que haviam sido lançados acima caíram de volta à terra. Foi acompanhado por gritos de surpresa de toda a aldeia. Eles estavam preparados para morrer, mas não estavam preparados para esse terror inimaginável. A chocante lição de agora fez até mesmo os veteranos da batalha de ontem gritarem como crianças. Zaryuzu deu um suspiro de alívio quando percebeu que ainda estava vivo. Quando ele nervosamente abriu os olhos, viu o exército dos mortos-vivos em movimento e percebeu que a gigantesca estátua não era mais vista. A enorme rocha agora estava entre as contrapartes. As tropas mortas-vivas se aproximaram da rocha, e então se ajoelharam depois de levantarem seus escudos como se quisessem bloquear o céu. Os outros esqueletos pularam sobre os escudos e, depois de manterem o equilíbrio com agilidade, ergueram os escudos também. No momento em que Zaryuzu percebeu o que o inimigo estava fazendo, ele tremeu dos pés à cabeça, como se tivesse sido atingido por um raio. Não me diga que, degraus? Estão usando um exército lendário como degraus? Os esqueletos se aproximaram da rocha gigante com velocidade surpreendente, e então a escadaria formada pelo exército de mortos-vivos finalmente tomou forma. Então, os outros soldados mortos-vivos fizeram o seu movimento. Eles pareciam mais refinados do que os esqueletos de antes, e havia cerca de 100 deles. Eles seguravam lanças com bandeiras anexadas, do tipo que lanceiros podiam carregar. O tecido vermelho brilhante, suas bandeiras, era bordado com o mesmo brasão. Suas capas ondulavam ao vento. Esses mortos-vivos marcharam sobre o pântano com uma coordenação imaculada. Eles esmagavam o gelo sob seus pés enquanto avançavam em silêncio. Então, outro grupo de esqueletos marchou sobre o pântano com os mesmos movimentos fluidos, tendo o cuidado de manter o espaçamento adequado do primeiro grupo. Então cruzaram as lanças com as dos guerreiros do lado oposto. As lanças cruzadas formavam uma passagem que levava à enorme rocha. Uma procissão real? Zenberu estava certo. O lançador de magia da morte percorreu o caminho feito pelos mortos-vivos. As silhuetas de várias pessoas eram visíveis por trás dele. Ninguém notou a chegada deles. Apenas o mover da cabeça do lançador de magia já mostrava um poder insondável. Ele estava vestido com um manto negro que parecia ser feito da própria escuridão, e um brilho de ébano emanava do cajado que carregava. Esse brilho se moldava em faces atormentadas de seres humanos, que se dissolviam desaparecendo em nada. Sobre o capuz de seu manto havia um rosto esquelético e, dentro de suas órbitas vazias, dançavam pontos de luz vermelhas e bruxuleantes. Ele estava adornado com inúmeros itens de joias mágicas, os quais estavam além da compreensão de Zaryuzu. Ele andava a passos largos com o ar de um monarca. Uma mulher de pele clara seguia atrás do Rei da Morte. Ela se parecia com uma humana, mas ela diferia em um aspecto fundamental: asas em sua cintura. Ela é um demônio? Demônios. Haviam diabos que destruíam com força bruta e espíritos malignos que corrompiam com o intelecto. Todas essas variantes eram conhecidas coletivamente como demônios.
Diziam que eram monstros de crueldade e malícia lendárias, que existiam para destruir todos os seres de boa índole. Seus nomes eram um agouro. Zaryuzu tinha ouvido falar de demônios durante suas viagens. Ele tinha ouvido falar de sua natureza assustadora. Aparentemente, 200 anos atrás, existiu um monstro que era um rei dos demônios, ficou conhecido como Deus Demônio, que reuniu demônios sob sua bandeira e quase destruiu o mundo. O Deus Demônio foi finalmente derrotado pelos 13 heróis, e os vestígios dessa batalha ainda podem ser vistos até hoje. Se os mortos-vivos fossem os monstros que odiavam os vivos, então os demônios eram monstros que queriam fazer os vivos sofrerem. Por trás do demônio havia um par de gêmeos elfos negro e depois uma garota de cabelos prateados. Além dela havia um monstro de aparência sinistra que flutuava no ar e, finalmente, um ser de cauda que se assemelhava a um humano. O monstro assustador por si só não parecia muito forte, mas a ponta da cauda dos Lizardmen começou a tremer apenas por olhar para cada um deles. Seus instintos primitivos gritavam para fugirem o mais rápido possível. O grupo avançou em silêncio, passando sob as lanças e bandeiras, subindo as escadas que conduziam até a imensa rocha. Eles pisaram nos soldados mortos-vivos sem qualquer hesitação, parecendo reis e rainhas no topo da enorme rocha. O Rei da Morte acenou com a mão. Em um instante, um trono alto e luxuoso que brilhava com uma luz negra apareceu, e o Rei da Morte sentou-se prontamente sobre ele. Atrás deles, as pessoas que pareciam ser seus confidentes formaram uma fila, olhando para a aldeia como se estivessem esperando alguma coisa. No entanto, eles não fizeram nada além disso. O que estava acontecendo? Vários Lizardmen olharam desconfortáveis um para o outro, e no final eles finalmente decidiram deixar os mais sábios de seus membros falarem. Ah, o que vamos fazer agora, Zaryuzu-san? Preparar para fugir? A voz estava totalmente desprovida de espírito de luta. A cauda caída falou as palavras que estava em seu coração. Não, não há necessidade. Lembre-se do Lich ancião de antes. Esse lançador de magia ultrapassa, e muito, aquele Lich ancião, então deve ser brincadeira de criança ele nos matar a essa distância. Tenho certeza que ele vai dizer alguma coisa. Aparência de compreensão surgiu nos rostos dos Lizardmen. Depois disso, os olhos de Zaryuzu estavam firmemente fixos no grupo diante deles. Ele era como um camponês olhando para seu rei, enquanto examinava incessantemente os monstros no topo daquela enorme rocha. Ele não queria deixar nada passar despercebido. Agora que estavam bem mais perto, ele poderia examiná-los em detalhe, até mesmo a direção para onde olhavam. Aquele rei da morte os olhava nos olhos? Os elfos negros não pareciam particularmente hostis. A garota de cabelos prateados tinha um sorriso de escarnio no rosto. A expressão gentil da demônia era paradoxalmente arrepiante. A expressão do monstro assustador era ilegível. Já os olhos do homem de cauda estavam desprovidos de qualquer emoção. Depois que eles estudaram um ao outro por um tempo, o Rei da Morte mais uma vez levantou até a altura do peito. Vários Lizardmen agitaram a caudas violentamente ao notarem. Não tenham medo. Não nos envergonhe diante de nossos oponentes. As críticas afiadas de Zaryuzu levaram todos os Lizardmen a se endireitarem e estufarem seus peitos. Várias nuvens negras apareceram diante do Rei da Morte, 20 no total. Elas giravam sem parar, crescendo cada vez mais, até formarem uma única nuvem de névoa negra com cerca de 150 centímetros. Logo, inúmeros rostos assustadores apareceram em suas superfícies. Isso é. Zaryuzu recordou os monstros que vieram para as aldeias como mensageiros e as criaturas mortas-vivas que ele tinha visto durante suas viagens. Cruz já havia explicado isso anteriormente, mas era muito difícil ferir monstros incorpóreos sem a ajuda de armas encantadas, armas feitas de metais especiais, magia ou artes marciais específicas. Mesmo juntando todas as tribos Lizardmen, elas teriam apenas algumas armas mágicas. Em outras palavras, apenas derrotar essa coisa já seria muito desafiador. Como enfrentar um inimigo poderia conjurar casualmente 20 desses monstros com um acenar de sua mão? Então, quando falam em controla a morte, é disso que estão falando. Nosso inimigo é um monstro incrivelmente poderoso, alguém a quem o poderoso Lich ancião jurou lealdade.
Zaryuzu pensou desanimado. O Rei da Morte murmurou algo, e então estendeu a mão, como se estivesse ordenando um ataque. Os monstros voaram para cercar a aldeia e começaram a recitar em uníssono. Nós, por meio deste, retransmitimos a vontade do Ser Supremo. O Ser Supremo solicita um diálogo. Despache seus representantes imediatamente. Qualquer atraso só irá incorrer na ira do Ser Supremo. Depois do monólogo, os mortos-vivos incorpóreos retornaram ao lado de seu mestre. Que? Não me diga, foi só para isso? Zaryuzu perguntou, com um olhar estúpido no rosto. Ele enviou mortos-vivos tão poderosos como meros mensageiros? No entanto, a coisa mais inacreditável foi o que veio a seguir. Depois de receber instruções do governante da morte, a garota de cabelos prateados atrás dele bateu palmas com força. Com aquele aplauso, todos aqueles mortos-vivos foram aniquilados. Que? Zaryuzu não conseguiu conter seu grito de choque. Aqueles monstros convocados não foram banidos, mas destruídos. Clérigos eram capazes de destruir mortos-vivos. Porém, apenas conseguir bani-los já era bem difícil. Se um clérigo fosse suficientemente poderoso, não só podia os banir, mas também os destruir. No entanto, em muitos de uma só vez exigiria muito poder. Em outras palavras, a moça de cabelos prateados era uma serva tão poderosa quanto o Rei da Morte. Sendo esse o caso, as pessoas ao lado dela poderiam ser igualmente pujantes. Ah! Zaryuzu não pôde deixar de rir. Isso era apenas esperado. O que mais ele poderia fazer senão rir? Eles eram muito mais poderosos. Irmão! Ani já! Zaryuzu olhou para baixo em resposta ao chamado e viu que Shazuryu e Cruz estavam ao sopé do muro. Os dois subiram na parede de terra e juntos olharam para o lançador de magia. Cruz se forçou no espaço entre Zaryuzu e Zenberu, quase fazendo Zenberu cair. No entanto, ele não deu bola. Aquele é o general inimigo? Parece tão poderoso que só de olhar já fico arrepiado. Ele lembra um pouco aquele Lich ancião que você derrotou, mas não há como comparar a força um do outro, é muito além. Ani já acabaram o que estava fazendo? A maior parte. Cruz e eu esgotamos nossa mana. E depois de ouvir os mensageiros, sentimos que seria melhor dar prioridade nisso. Mas falando daqueles mensageiros, Zaryuzu estaria disposto a vir comigo? Zaryuzu olhou em silêncio para Shazuryu e depois assentiu profundamente. Shazuryu pareceu brevemente desconfortável, mas retomou sua expressão habitual imediatamente, tão rapidamente que ninguém percebeu que ele já havia olhado daquele jeito. Eu sinto muito. Não se preocupe, Anija. Shazuryu saltou do muro de terra com esse pedido de desculpas, aterrissando na lama congelada da margem. Então, vamos. Tenha cuidado. Zaryuzu abraçou Cruz com força, e então ele pulou no pântano. Zaryuzu e Shazuryu pisaram na fina camada de gelo. Depois de deixar o portão principal, Zaryuzu pôde sentir a comitiva do Rei da Morte os encarando, era como se seus olhares exercessem uma pressão física tangível. Ele também podia sentir os olhares inquietos atrás dele, e o mais preocupado deles provavelmente pertencia à Cruz. Zaryuzu lutou contra o desejo de ficar com ela. Só então, Shazuryu falou. Eu sinto muito. Porque, Anija? Se as negociações derem errado, podem nos matar como exemplo. Zaryuzu estava preparado para isso. Foi por isso que ele abraçou Cruz com força antes de ir. Só de ver esses números, eu mesmo não deixaria que você viesse sozinho, Anija. Se apenas uma pessoa fosse, é bem capaz que pensariam que somos pretensiosos. Zaryuzu era um indivíduo famoso entre os Lizardmen, um sujeito ideal para negociações. Contudo, ele era um viajante e sua morte não prejudicaria os Lizardmen como um todo. Deste ponto de vista, não haveria arrependimento se ele morresse. Mesmo se um herói morresse, a tribo ainda poderia continuar lutando enquanto houvesse outros chefes por perto. No pior dos casos, havia a possibilidade de perder a Frostpain. Sem isso, eles seriam incapazes de resistir ao frio do lago. Os dois caminharam em silêncio, cada passo os levava para mais perto da morte. Eles alcançaram a escadaria de mortos-vivos que conduzia ao trono e elevaram suas vozes.
Se o trono tivesse sido colocado mais para trás, talvez eles pudessem subir, mas dado que estava situado na borda da rocha, provavelmente significava que eles não queriam deixar os Lizardmen subirem. Afinal de contas, os reis tinham que ter uma vantagem de comando. Não havia tal regra entre os Lizardmen, mas muitas espécies tinham a prática comum de seres superiores negligenciando os inferiores. É claro que isso seria muito rude se tivessem vindo apenas para dialogar. Em outras palavras, dialogar era apenas um nome bonito. Não havia intenção de falar com eles em pé de igualdade. Em vez disso, na verdade, esperar tratamento seria atestar ignorância. Zaryuzu e os outros poderiam ter vencido a batalha anterior, mas depois de ver o conjunto de seres acima, sobre a imensa rocha, até mesmo eles seriam forçados a concluir que sua vitória anterior não tinha qualquer significado. Não passou de brincadeira de criança. Estamos aqui. Eu sou Shazuryu Shasha, representante dos Lizardmen. Ao meu lado está o maior herói dos Lizardmen. Eu sou Zaryuzu Shasha. Mesmo assim, não havia lisonja em suas vozes estridentes. Eles sabiam que foi um gesto tolo, mas tinham sido as últimas gotas de dignidade que possuíam. A batalha anterior poderia ter sido uma demonstração secundária aos olhos de seus oponentes, mas eles não podiam abandonar o orgulho dos guerreiros que haviam perecido em campo de batalha. Não houve resposta. O Rei da Morte simplesmente moveu a cabeça para olhá-los do alto do trono, olhando-os sem nenhuma reserva. Não havia sinal de que ele faria qualquer coisa. Quem os respondeu foi a demônia de asas negras. Nosso mestre sente que não adotaram uma postura de escuta suficientemente respeitosa. O quê? Depois de ouvir suas vozes cheias de dúvidas, ela falou para o ser de cauda que parecia um homem humano. Demiurgo. Ajoelhem-se. Zaryuzu e Shazuryu de repente caíram de joelhos, suas cabeças afundaram no pântano. Pareceu um movimento perfeitamente natural para os espectadores. A lama esfriava seus corpos, e o gelo quebrado imediatamente congelou mais uma vez. Eles não aguentaram. Não importava o quanto tentassem, seus corpos não se moviam nem um centímetro. Era como se um par de mãos enormes e invisíveis estivesse pressionando-os e tirando a liberdade de seus corpos. Não resistam. No instante em que a voz penetrava de novo em seus ouvidos, Zaryuzu e Shazuryu sentiam como se seus corpos estivessem sob controle de outro cérebro, um órgão invasor que recebia ordens de outros e que seus corpos obedeciam sem hesitar. Depois de ver seus corpos impotentes ajoelhados pateticamente na lama, a demônia pareceu bastante satisfeita e relatou a seu mestre. Ain-sama, eles estão prontos para ouvi-lo. Obrigado, levantem a cabeça. Vocês têm permissão para levantar suas cabeças. Zaryuzu e Shazuryu levantaram as cabeças, a única parte de seus corpos que podiam se mover, e ergueram os olhos como se estivessem desesperados para ver seu rei. Eu sou Ainzou Algon, mestre da grande tumba de Nazarick. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer-lhes por me ajudarem a concluir meu experimento. Um experimento? Você matou nosso povo e ousa dizer que é um experimento? Seu ressentimento abanou as chamas da raiva em seu coração, mas ele resistiu. Afinal, agora não era hora de fazer cena. Bem, então direto ao ponto, se submetam ao meu reinado. O lançador de magia Ainz levantou a mão, silenciando Shazuryu, que estava prestes a falar. Shazuryu sabia que tentar falar agora não seria sábio, e só restou ficar de boca fechada. Entretanto, vocês derrotaram um de meus exércitos e não estão dispostos a ser governado por mim. Portanto, atacaremos novamente em 4 horas. Se puderem ganhar, jamais ousaria ir contra vocês de novo. De fato, os ressaciarei por todos os males e prejuízos que causei. Posso fazer uma pergunta? Está bem. Pergunte seus anseios. O senhor será o líder do ataque. Gondono. A garota de cabelo prateado atrás dele franziu a testa, enquanto o sorriso da demônia ficou malévolo. Talvez elas estivessem descontentes com a adição do honorífico impróprio. Ainda assim, não fizeram nada fora do comum, possivelmente porque seu mestre não mencionou o assunto. Ainz as ignorou e continuou falando. Não. Não me intrometerei nisso. O atacante será um dos meus homens de confiança, e apenas ele. Se chama Cocytus.
Quando Zaryuzu ouviu isso, um profundo sentimento de desespero o preencheu, como se fosse o fim do mundo. Se Ainz atacasse com um exército, os Lizardmen poderiam ter uma chance de vitória. Em outras palavras, ele prolongaria um sofrimento que chamou de experimento, talvez alguns pudessem escapar. E até mesmo uma escassa e fugaz chance de vitória. Mas curiosamente, ele não despacharia um exército. Apenas um soldado. Montaram um grande exército só para se mostrarem e, mesmo com isso tudo, apenas um os atacaria. A menos que fosse algum tipo de punição, as palavras de Ain significavam que ele estava absolutamente confiante na vitória. Alguém digno da confiança absoluta do poderosíssimo Rei da Morte? A conclusão que restara, concluía que o ser em questão era incrivelmente poderoso, a ponto dos Lizardmen não terem esperança de vitória. Escolhemos nos render. Seria chato demais se render sem lutar. Lutem contudo. Isso faria de nossa vitória algo mais saboroso. Ainz interrompeu Chazuryu, impedindo-o de falar. Vai nos fazer de exemplo, seu desgraçado? Zaryuzu o amaldiçoou por dentro. A realidade era que o forte usaria a morte para lavar a mancha da derrota. Em outras palavras, eles realizariam um sacrifício vivo. Isso seria uma demonstração de domínio absoluto, projetado para eliminar qualquer traço de rebelião dentro dos Lizardmen. É tudo o que tenho a dizer. Enfim, esperarei ansiosamente pelos eventos daqui 4 horas. Um momento, por favor, este gelo vai derreter? Se eles ganhassem ou perdessem, seria muito difícil para os Lizardmen sobreviverem com um lago congelado. Ah, eu quase me esqueci. Ainz respondeu casualmente e continuou. Eu apenas queria evitar manchar minhas vestes no pântano. Dissiparei a magia logo mais. O quê? Zaryuzu e Chazuryu ficaram tão chocados que não conseguiram falar. Na verdade, eles se perguntaram se tinham entendido direito. Ele congelou o lago só porque não queria se sujar? Algo tão inacreditável que estava ficando cômico. Eles estavam indo contra alguém que poderia moldar o mundo a seus caprichos com o menor dos esforços. Eles estavam no caminho de uma entidade desse calibre. Zaryuzu e Chazuryu sentiram um terror similar à vez que ficaram sozinhos quando crianças. Até breve, Lizardmen, portal. Tendo dito suas palavras, Ainz acenou com a mão e um portal de escuridão apareceu na frente do trono. Ele então entrou na escuridão. Adeus, Lizardmen. Tchauzinho, Lizardmen Sans. Até mais Arinsu. Lizardmen. As duas mulheres e um dos elfos negros se despediram dos Lizardmen em um tom desinteressado antes de entrar na escuridão atrás de Ainz. Então, tchau, se cuidem. Saxe Tragal, Osepsedem Megmatui. Eu também me despeço. O monstro assustador desapareceu na escuridão após a garota elfa negra. Estão livres agora. Bem, espero que nos entretenha, Lizardmen. Finalmente, o homem de cauda entrou na escuridão. Houve um som suave e a força que prendia os dois desapareceu com ele. Zaryuzu e Chazuryu permaneceram ajoelhados na lama onde haviam sido abandonados, sem a força para se levantar. Eles nem prestavam atenção à dor contínua que vinha do frio congelante que entrava neles. Isso porque o choque que acabaram de sentir excedia em muito qualquer dor física. Desgraçados. Essa frustração incaracterística de Chazuryu foi preenchida com uma mistura complexa de emoções. Vários chefes, que haviam subido nos muros de terra para evitar o frio, os deram boas-vindas. Não havia outros Lizardmen por perto. Eles provavelmente o fizeram porque estavam ansiosos para discutir assuntos em particular. Sentindo isso, Chazuryu decidiu não medir as palavras e disse-lhes os eventos do diálogo que não eram um diálogo. Não houve grande reação à sombria narração de Chazuryu, apenas uma leve surpresa. Provavelmente foi porque esperavam uma conclusão assim. Entendi, mas o gelo vai derreter mesmo, né? Não vai dar para lutar pisando naquilo. Vai ficar bem. Ele disse que derreteria o gelo. Foi isso que ganharam negociando? Chazuryu não respondeu à pergunta do chefe da tribo Presas Pequenas, apenas sorriu. O chefe sabia o que isso significava e balançou a cabeça em resignação. Enquanto vocês estavam nas negociações, fomos olhar os arredores, e encontramos traços do inimigo nas margens do lago. Provavelmente tropas mortas-vivas.
Com toda a certeza, já nos cercaram e aguardam ordens. Inimigo, não pense que nos deixar fugir. Eles falaram sério sobre isso. Também acho. Os 4 chefes que não participaram suspiraram profundamente. Provavelmente chegaram à conclusão de que seriam sacrifícios. Então, o que a gente faz? Mobilize todos os guerreiros Lizardmen, e aqueles aqui presentes. Ani já pode permitir que apenas 5 participem? Disse Zaryuzu olhando para a desnorteada cruz pelo canto do olho. Era como se ele implorasse a todos os machos presentes. Se o objetivo do inimigo é demonstrar poder, não faz sentido exterminarem o nosso povo. Se for o caso, precisamos ter alguém capaz de liderar os Lizardmen sobreviventes. Se todos aqui morrerem, será um grande golpe no futuro dos Lizardmen. Ele tem razão, o que acha, Shazoryu? Zaryuzu, você está certo. Os 2 chefes olharam para Zaryuzu e Cruz e assentiram. Parece bom. Eu aprovo isso. Depois de receber a aprovação de Zenberu, o último chefe, Shazoryu não conseguiu mais encontrar qualquer razão para negar o pedido de seu irmão mais novo. Então está decidido. Eu também pensei que alguém teria que permanecer vivo para liderar as tribos unidas. Cruz deve se sair bem com esse dever. Talvez o albinismo dela possa afetar seus deveres, mas seus poderes sacerdotais são insubstituíveis. Por favor, esperem, eu também quero lutar. Cruz gritou enquanto protestava contra sua exclusão neste momento. Até porque, se um de nós tiver que ficar para trás, não seria melhor se fosse o Shazoryu? Ele é o chefe que todos mais confiam. É precisamente por esse motivo que ele não pode. O inimigo quer nos amedrontar, nos tornar dóceis e, para isso, vai usar tudo o que tiver. Então acha mesmo que eles poupariam um Lizardman capaz de inspirar a esperança de dias melhores? Creio que não, né? E também, a Cruz é a menos popular entre os chefes devido ao seu albinismo. Cruz ficou muda. Era um fato indiscutível que outros pensavam mal dela por causa de sua condição. Cruz sabia que não poderia convencer os outros e, em vez disso, virou-se para Zaryuzu. Eu quero ir também. Quando você me chamou aqui, eu já aceitei meu destino. Por que inventa uma coisa dessas agora? Naquela época, eu pensei que todos nós poderíamos morrer, mas agora há uma chance de que um de nós possa viver. Só pode estar de brincadeira. O ar pareceu tremer, como se em resposta à raiva de Cruz. O som de tapas ressoou na parede de terra, enquanto a cauda de Cruz se debatia violentamente nas garras de suas emoções. Zaryuzu, vá convencê-la. Vejo você em 4 horas. Shazoryu se afastou deixando esses dizeres palavras para trás. Então, houve o som de gelo rachando e salpicos de água. Os outros 3 chefes saltaram do muro de terra, seguindo atrás de Shazoryu. Zenberu acenou para os 2 que permaneceram enquanto saía. Depois de vê-los partir, Zaryuzu virou-se para Cruz. Cruz, por favor, me entenda. Entender o quê? Você não pode perder. Se eu ajudasse com os meus poderes sacerdotais, poderíamos vencer. Quão vazias essas palavras soaram. Até mesmo Cruz não conseguiu acreditar no que acabara de dizer. Eu não quero que a fêmea que eu amo morra. Por favor, conceda o último desejo deste macho tolo. Cruz abraçou Zaryuzu, com uma expressão de pesar no rosto. Você é muito egoísta. Eu sinto muito. Você vai morrer. Eu sei. De fato, as chances de sobrevivência eram muito pequenas. Não, ela poderia concluir que eram inexistentes. Você entra na minha vida em uma semana, me faz te amar e agora quer que eu te veja morrer? Conhecer você foi a minha alegria e a minha perdição. Cruz abraçou Zaryuzu com força, como se ela nunca quisesse deixá-lo ir. Zaryuzu não podia falar. O que ele deveria dizer? O que ele poderia dizer? Sua mente girava em torno da mesma pergunta. Depois de algum tempo, Cruz levantou a cabeça, o rosto cheio de determinação. Uma onda de inquietação tomou conta de Zaryuzu. Ele tinha a sensação de que Cruz insistiria em segui-lo. Então, Cruz lançou um ultimato simples e vigoroso para Zaryuzu. Me engravide. O quê? Agora?